Olá, alunos do terceiro ano do ensino médio do Colégio Estadual Professor Vilmar Gonçalves da Silva. Tudo bem com vocês? Tranquilos? Professor Alessandro, professor da disciplina de Geografia. Pessoal, vamos fazer a complementação, né, a respeito dessa questão da Palestina, Israel e os palestinos, né, esse conflito que há secular aí dentro dessas duas nacionalidades aí. Fato que a gente está estudando no livro e com essa aula aqui eu chamo de aula complementar, né? Lembrando que essa aula aqui, ela vai ser dividida em 3 tópicos aí para vocês, 3 partes, né? Para que a gente entenda um contexto geral de como originou, como se formou, como se procede todo essa dificuldade, né, de relação internacional entre israelenses e palestinos, tá ok? Bom, pessoal, a gente inicia aí entre Israel, né, observando o mapa aí da localização de Israel, né, e da região de Jerusalém também, e os estados que pertencem aí à chamada área dos palestinos, né, como a faixa de Gaza aqui e a Cisjordânia, tá ok? Bom, esse processo aí da guerra entre os judeus, né, pode-se dizer que são os israelenses, né, que originou os israelenses, e os árabes, né, que são os palestinos, teve diversas causas históricas, dentre elas a gente vai pontuar algumas aqui para vocês, tá? O lado judeu, nós temos aí os locais sagrados, cuja religião ela é judaica, né? O reino judeu retrata aí desde da antiga, né, da antiguidade, né, desde lá do período de Jesus Cristo, todo aquele processo que a Bíblia nos traz, né? Nós tivemos a segunda diáspora depois de Cristo também, né? Tem a questão do sionismo, né? A procura por locais de fixação ali desses povos, a imigração para a região da Palestina e o Holocausto provocado principalmente aí pela perseguição de judeus durante o período da Segunda Guerra Mundial, né, quando o nazismo perseguiu e executou diversos judeus. Lembrando a vocês que o sionismo ele retrata aquele lado eu ser judeu, né, aquela nacionalidade, aquela identificação, daquela caracterização, né, de nacionalidade ao povo judeu, tá? Já do lado árabe, nós temos os locais sagrados deles, a religião islâmica, né, o muçulmano, a Palestina árabe, desde o fim das cruzadas, né, existiu o território da Palestina, que hoje, né, 56% desse território pertence a Israel, né, é um dos motivos também essa divisão territorial, essa porcentagem da divisão territorial, né, é um dos motivos desse conflito. Houve a queda também que interferiu aí, a queda do Império Otomano na Primeira Guerra Mundial, no fim da Primeira Guerra Mundial, a influência dos ingleses ali no território, né, onde milhares de famílias habitavam essas regiões aí, tá ok? Inclusive a Inglaterra, né, vai ser um dos principais encabeçadores aí, junto à ONU, né, de formação do Estado de Israel. Bom, ONU, Estado Duplo e Liga Árabe. Pessoal, em 1945 foi criada a Liga Árabe, que procurava defender a integridade dos Estados Árabes no norte da África, Oriente Médio e Ásia, né? Todos esses povos, né, que tinham como principal religião o muçulmano, né, o muçulmanismo, o islamismo, né? E a ONU também havia sido criada logo após a Segunda Guerra Mundial, em 1945, né, com o objetivo de evitar as atrocidades, né, essa grande mortandade, né, de guerras ou interferências internacionais entre países aí, lutas e guerras entre países. Estados Unidos e Inglaterra, né, se interessaram pelos recursos lá disponíveis na região do Oriente Médio, mas não confiavam principalmente nos árabes, né? Então, apoiaram a criação em 1940, desde 1945, e se contemplou em 1947, 1948, a formação aí do Estado de Israel, tá? Então, em 1947, a ONU ela divide a Palestina aí, tá? Em território judeu, 57% da região pertencente ao Estado judeu e 43% ao Estado árabe, né? E Jerusalém, a Terra Santa, né, como é determinada, é declarada cidade internacional. Por que Terra Santa? Porque lá está o centro, né, da formação dessas duas religiões, tanto das 3 religiões, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, né? Em 1948, o Estado de Israel é oficializado, né, pela ordem internacional criada pela ONU, com interferência dos Estados Unidos e da própria Inglaterra, né, sendo reconhecida internacionalmente, porém, existia um impasse entre os árabes. Né, os árabes não aceitaram esse reconhecimento do Estado de Israel. Tá bom? Em 1948, Egito, Síria, Jordânia, Iraque e Líbano, né, formados aí pela Liga Árabe, né,
tiveram uma reação contra esse recém-estado criado, Estado judeu, né? Iniciando aí uma guerra, né, de independência de Israel, entre Israel e os países árabes, tá? 1948 iniciou, né? Em 1949 Israel venceu e anexou novos territórios, ampliando seu domínio em 40%, né, ocupando aí principalmente no Egito a faixa de Gaza e na Jordânia a própria Cisjordânia, que pertencia aí futuramente iria pertencer aos palestinos, né? Dentro dos 43%, né, dos palestinos. Aqui está a divisão antes e pós-guerra, pessoal, né? A proposta de partilha, né? Que é a proposta de partilha. Na realidade, o Estado árabe entraria aí nessa parte laranja aí somente com 42,9% e Israel ficaria com 56,5%, né? Aqui é uma área internacionalizada, está localizado justamente em Jerusalém, tá? Jerusalém fica fora por ser um território internacional, tá? Então, o que acontece? Com as primeiras guerras aí, Israel mostrou seu poderio, né, e acabou ocupando uma vasta área, até além, né, do seu território aí, restringindo parte somente da Cisjordânia, até dominando grande parte da Cisjordânia também, tá? E do parte do Egito, que também foi ocupado pelo exército israelense, né, os israelenses aumentando aí suas fronteiras, sua expansão territorial, tá? Egito versus Israel. Em 1956, nós tivemos a presença do presidente egípcio, né, Gamal Abdel Nasser, né, que declarou guerra a Israel. Inglaterra e França com o objetivo e tinha um objetivo, vamos dizer assim, de controlar o canal de Suez por parte das potências europeias. Então, o Egito recebeu apoio da União Soviética, na época, né, país aí que, no contexto da Guerra Fria, apoiava iniciativas de libertação nacional para obter aliados do bloco socialista, aquela velha e famosa Guerra Fria, né, com seu auge aqui, principalmente final da década de 50, início da década de 60, né? A Península do Sinai, no Egito, ela foi ocupada por Israel, mas aí por pressão que a ONU fez, né, a fim de evitar um conflito maior, ela foi devolvida pelos israelenses ao Egito, né? Então, o Gamal Abdel Nasser, pessoal, ele aprofundou esse sionismo árabe, já um sionismo árabe, né? Do pan-arabismo, como ele costumava falar. O que era o pan-arabismo? Uma defesa do território árabe para o povo árabe, né? Não para os judeus. Então, ele, vamos dizer assim, ele influenciou a população a lutar contra Israel, né? Com essa ideologia do pan-arabismo, tá ok? Aqui está o resultado, né, pode-se dizer, no mapa desses conflitos, né, onde Israel adentrou o território aqui, o canal de Suez, que é um canal muito estratégico aí, principalmente para a entrada e saída de mercadorias nessa região do Oriente, né? Então ele adentrou e ocupou toda essa região aqui, Israel, né, contra o Egito, ao Egito declarar guerra a eles, né? Bom, pessoal, na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho da Organização da Libertação da Palestina, que foi um órgão criado aí, fundado pelo grande ativista Yasser Arafat, né? Que lutava aí pela libertação da Palestina. A gente vai ver características gerais aí da formação dessa organização, né? Que luta até hoje, né? Em favor da reorganização, da reestruturação desses territórios divididos aí pela ONU em 1947 e 48, ok? Forte abraço e até a próxima. Lembrando a vocês, pessoal, que eu estou aqui à disposição, né, de forma online, para esclarecer as dúvidas de vocês em relação a esse conteúdo, tá? Via WhatsApp, tá ok?